Oi, meus amores. Fala, minha gente. Boa tarde para vocês aí de casa. Tudo bem? Como estão? Tudo bem? Como é que você tá aí? Tudo certo? Prazer estar contigo mais uma vez. Encerrando mais uma semana, né? Semaninha, como é que foi? A primeira semana de dezembro, né? Como é que foi aí? Corrido, foi tranquilo? Semana de prova de muitas crianças também, provas finais e tal. No meu caso é provação mesmo. Provação? É só provação. E pra você aí, tem provação ou só as provas de escola dos filhos, que também é uma aprovação, viu, Darlene? Menina, estudar com essas crianças não é fácil não, viu? Mas animados, porque esse é o último mês do ano, tem muito que celebrar do que aconteceu até aqui, do que está por vir. Até mesmo toda essa dinâmica de filhos, escola, não sei o que está acontecendo aí na sua casa, que é a sua rotina ou não, mas é tudo para celebrar. Com certeza. Pra dizer, Deus, obrigada por isso. Olha, falta um aqui, né? Falta um, cadê esse outro por aqui, componente aí pra... Mas amanhã ele estará com a gente. Ajudar no time do Anjos riso. em ação, é verdade. Cadê ele pra nos ajudar no time do riso, esses dois aqui se unem contra mim, vocês sabem. Eu vou ficar mais quietinho. Tá mais... porque você sozinho fica mais quietinho. Não tem muita força, né? Mas bom. Quando a gente fala, Darlene, estamos chegando ao final de mais um ano e tal, a gente tem muito o que agradecer. Sim. Claro, a gente tem o que, talvez, reclamar? Repensar. Não, mas repensar. Tá, que medo. Repensar, né? Porque algumas escolhas que não foram muito assertivas, enfim. Mas quando a gente para e começa a pensar naquilo que a gente tem para agradecer e começa a compartilhar com outras pessoas, apesar disso e disso e disso que aconteceu, eu agradeço por isso, por aquilo, a gente pode fortalecer outras pessoas também, né? Através das experiências. A gente precisa falar de fé, falar com fé, agir com fé e assim prosseguir na vida. Por falar em fé, agir com fé, ter muita fé, amanhã nós temos o Anjos em Ação, começa às 8 da noite e nós vamos falar mais sobre isso com você por aqui. Messias. O Messias, esse é o tema central. Tema maravilhoso. Maravilhoso. Mas, amores, você falando aí de gratidão também, de compartilhar, faz lembrar o tema de hoje, que nós vamos falar sobre compartilhar experiências. Como que as nossas experiências, as dos outros, nos constroem também. Acho que isso é um tema para a gente levar a sério, inclusive na educação dos filhos, sabia? Verdade. Contar a experiência dos pais para os filhos, da nossa história. Tem muito que aprendermos juntos aqui no programa de hoje com a presença dele. Evandro Laire está com a gente por aqui para nos ajudar a compreender um pouquinho mais como o compartilhar experiências pode ajudar outras pessoas ou também, Darlene. Será que, dependendo da experiência que eu compartilho com alguém, pode trazer algum impacto negativo na vida da pessoa? Boa pergunta. Por isso que a gente paga milhões para o Evandro estar aqui com a gente hoje, para ele responder dessas coisas. Como custa milhões ele, o moço da academia, mas também o moço das notícias, o moço dos músculos e das boas notícias. Bem-vindo! E aí, Luquinhas, boa tarde. Fala, meus amigos, muito boa tarde para vocês. Sempre muito bom estar juntinho com você, encerrando essa primeira semana de dezembro. Eu tenho uma notícia para falar para vocês, porque a Agência Nacional sobre Energia Elétrica, ela anunciou qual será a bandeira para este mês. Então entramos aí na bandeira verde, que não tem um custo adicional. Daqui a pouquinho eu vou explicar sobre isso, que custo é esse, quais são essas bandeiras. Tem bandeira amarela, vermelha, bandeira verde. Daqui a pouquinho eu explico um pouco sobre isso, como é que funciona para este mês de dezembro. Vou falar também sobre o Museu de Arte Contemporânea do Rio de Janeiro, que ele reabriu depois de um período fechado. Ele foi utilizado por algumas reuniões que aconteceram lá no Rio de Janeiro e agora está aberto ao público. Uma boa notícia, de graça. Então pessoas vão ter acesso a algumas obras de grandes nomes. Né? Férias chegando, já pode se programar por ali. Exatamente. Gostei disso aí. Bom. Amores, pausa bem rapidinho, já sabe, né? A gente se encontra por aqui no nosso sofá e você com a gente sempre já começou o seu Entre Família. Olha a gente por aqui de novo, rapidinho, já estamos começando mais uma Entre Família. Você já se acomodou por aí, né? Ou não? Não dá para se acomodar, Binal. É sexta-feira, estamos no corre-corre, ajeitando algumas coisas aqui. Ou quem sabe no escritório, né? No trabalho, acompanhando pelo computador e resolvendo milhões de coisas ao mesmo tempo, mas ouvindo a gente por aí também. Legal. Ou você que já está de férias, tem gente que está de férias, aproveitando, mas... Bora falar de experiências. Esse é o assunto de hoje aqui do nosso Entre Família, compartilhando experiências que podem ajudar outras pessoas a fortalecer a fé, a continuarem firmes, né, na jornada, na caminhada espiritual ou mesmo no dia a dia, né, no ensinamento de pais para os filhos e por aí vai. A gente quer que você compartilhe com a gente uma experiência, né? Que experiência de vida que você gostaria de compartilhar hoje aqui no programa? Porque a gente sempre tem uma experiência boa para compartilhar,
Pra Ou levar... mesmo dos desafios, né? Dos Também, momentos verdade. difíceis da vida, com os quais a gente aprende horrores, né? Compartilhe com a gente no 983-150249. E já vamos correndo direto para as notícias. O hashtag de hoje pode rodar a vinheta. Olha só, a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária será verde agora para o mês de dezembro, ou seja, sem taxa extra na conta de luz. Pessoal, segundo a agência, a bandeira verde foi acionada por causa das melhorias das condições de energia com a chuva. No mês passado, a bandeira que estava em vigor, valendo, era a amarela, com a cobrança adicional aí de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumido. Já com a bandeira verde, esse valor deixa de ser cobrado na conta de luz. Isso não acontece desde agosto, quando a Enel anunciou a mudança de bandeira verde para a vermelha no patamar 1, que é uma das mais caras no sistema de cores da agência. O que acontece é o seguinte: quando chove, os reservatórios das hidrelétricas estão cheios. O custo é menor. Só que quando tem momentos de secas, o custo aumenta porque é necessário ali adicionar as usinas termoelétricas, que são mais caras e também poluentes. Para entender um pouquinho mais como é que funciona essa questão de bandeira, bandeira amarela, bandeira verde, eu tenho algumas explicações aqui para poder falar para você. Quais são elas? No caso, agora, no mês de dezembro, estamos na bandeira verde, que são condições favoráveis de geração de energia e que não tem custo adicional ali na sua conta de luz. Já quando tem a bandeira amarela, que no caso foi do mês passado, existe a condição menos favorável e é cobrado, então, R$ 1,88 a cada 100 kWh. Já a bandeira vermelha tem dois patamares. Tem o primeiro, então, que eu até cheguei a citar aqui quando a gente ainda estava nesse patamar, isso lá em agosto. Como é que funciona? É uma condição desfavorável e é cobrado aí R$ 4,46 a cada 100 kWh. Só que tem também o patamar 2 da bandeira vermelha, que é cobrado R$ 7,87 a cada 100 kWh. Então agora, para essas condições de chuva, o reservatório mais cheio, ele volta agora para a bandeira verde sem custo adicional na conta de luz. Então tem muita gente aí já se planejando, no caso pensando, porque janeiro já vem algumas contas, alguns boletos, quem sabe até o material escolar que também chega. Vai, por enquanto, esse respiro com relação a contas de luz. Dá para dar, quem sabe, uma respirada com essa relação, né? Para esse final de ano, começo de ano, qualquer economia feita, que alívio que é. Porque quem não sabe das contas que tem para pagar comecinho de ano, eita! É verdade. Que bom. Até para a gente entender, o Lucas falando aqui, eu dei uma corrida rapidinho para a gente entender um pouco quilowatts-hora, né? Esse aumento de R$ 1,80, mais ou menos, né? Uma residência pequena com 1 ou 2 quartos, ela consome em média 3 a 5 kWh. Então daria um aumento aí, faz as contas, né? Uma casa tamanho médio, 3 a 4 quartos, 6 a 10 kWh. Então de 10 já dá para imaginar aí R$ 10,80, né? Fica mais fácil fazer a conta, que já aumentaria na conta de luz. E uma casa grande passa aí dos 10 kWh. Então, a gente pode calcular aí um aumento de, quem sabe, partindo aí já, né? Dos R$ 8,00 mais ou menos, R$ 7, R$ 8,00 para 10 e por aí vai, né? Subindo mais e mais. Interessante isso. Qualquer número, qualquer... Rapaz, qualquer cinquinho, qualquer 5, 10 reais de economia ajuda aí muito, né? Já vai fazer muita diferença. Mas, pessoal, trocando um pouco de notícia aqui, mudando para um outro tema, até realmente uma indicação. Depois de receber os líderes mundiais do G20, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, ele reabriu para o público, agora totalmente restaurado. Desde o último domingo, os visitantes podem ver a exposição Uma História da Arte Brasileira, que tem retratado uma moderna, a contemporânea, também brasileira, tudo relacionado à arte.
Pessoal, esse espaço, então, ele completou 70 anos e foi restaurado para receber a cúpula do G20. Foi nesse espaço que os líderes das principais economias do mundo se reuniram para algumas reuniões e acabou dando visibilidade ali para o museu. E durante os dias de reunião, os líderes mundiais tiveram ali contato com as obras de artistas como Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti e Sebastião Salgado. E agora vai estar, sim, disponível para o público. Inclusive, deixei uma foto aqui na tela que mostra uma das fachadas aqui do museu, lá no Rio de Janeiro, que agora, depois dessa reforma, depois de receber estas reuniões, ele volta a estar aberto ao público. Foi totalmente restaurado. Inclusive, eu tenho até algumas informações para quem está pensando visitar, chegando principalmente nessa época de férias, quem sabe querer conhecer, quem estiver passando pelo Rio de Janeiro ou quem está, no caso, ali pelo Rio de Janeiro, quiser conhecer e ter um pouco mais de contato com essas obras, vai ser possível. Vou passar o endereço para vocês, é a Avenida Infante Dom Henrique, número 85, no Parque do Flamengo, no Rio de Janeiro. O horário de exposição está assim, ó, de quarta a domingo vai estar funcionando e a entrada é franca. Você não paga pela entrada e pode ter contato ali, conhecer um pouco mais do ambiente, que integra bastante a relação à natureza e também essas obras de artes. Estarão disponíveis ali para quem quiser visitar, fazer algum tipo de passeio um pouco mais cultural. Muito bem, cultura importa também, artes, Com certeza. né? Obrigada, viu, Lucas É isso, Nascimento, pessoal. por hoje. Parece que foi assim rapidinho, mas boas notícias. Foi rapidinho mesmo e logo estaremos de volta com muito mais. Valeu, tchau, tchau. E amanhã, Anjos em Ação, hein? Opa, boa. Quem estiver lá pela internet acompanhando, a gente tem um encontro por lá, mas amanhã a gente conta mais sobre isso. Tá bom. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Lucas. Obrigada. Agora eu vou receber Atenção. Evandro Laire, que é sempre muito bem-vindo aqui no Consultório de Família. É um parceiro de trazer muitos dos programas, dos temas mais interessantes. Evandro Laire, que é psicólogo, psicoterapeuta, atende casais, famílias. Muito bem-vindo, querido. Alegria estar aqui. Obrigada. Tudo Fica à bom, vontade. Evandro? Tudo vai? Pode bom? sentar aí no Seja seu cantinho de bem-vindo. sempre. Como vai você? Muito bem, alegria estar por aqui. Obrigada. E muito legal compartilhar mais uma vez conteúdo, experiência para ajudar o pessoal de casa. E por falar em experiência, qual a importância de compartilharmos experiências uns com os outros? Olha, eu costumo dizer que uma vida rica não é uma vida com muito dinheiro, mas é uma vida rica em experiências, né? Outro dia Então- você fez um vídeo, um vlog sobre isso, né? Exatamente. Bem interessante. Então, quanto mais experiências de vida a gente tem, eu acredito que a nossa vida se torna mais rica. E compartilhar essas experiências com as pessoas é muito importante. Tanto experiências boas quanto experiências ruins. E nesse bate-papo aqui a gente vai falar bem mais sobre isso, né? Sobre essa questão. Verdade, né? Até para a gente entender o laço que existe nessa relação, né, de troca de experiências. Você falou que é algo muito rico, né, que a gente pode compartilhar com os outros. Como a gente pode fazer essa ligação? Tá. A gente precisa saber com quem que a gente compartilha as boas experiências e as experiências ruins. Uma coisa é você viver experiências, outra coisa é você compartilhar com outras pessoas no sentido de contar para outras pessoas aquilo que você está vivendo, né? Então, é claro que a gente vai prezar sempre pelas boas companhias, estar ao lado de gente que faz bem pra gente, né? Estar ao lado de gente divertida, gente animada. E se a gente tiver, né, a necessidade, ou se pessoas do nosso convívio forem pessoas que não têm esse espírito, cabe a nós também levar luz para as pessoas, animar essas pessoas e fazer com que essas pessoas também tenham uma vida mais pulsante e vibrante, né? Mas a gente precisa considerar, e aí tem uma coisa, uma dica que eu dou para vocês de casa, que às vezes a gente acha que a nossa saúde mental, ela acontece somente pelo raciocínio a respeito das emoções. Então a gente fica tentando controlar as emoções como se fosse um cavalo arredio e a gente tenta segurar pela rédea e com os nossos pensamentos tentar controlar o que a gente sente. E eu costumo dizer para as pessoas que é necessário você, em muitos casos, se expor a algumas situações para que você consiga sentir e aprender o que são novas emoções. Então tem pessoas muito depressivas que às vezes eu falo, não adianta a gente ficar só conversando aqui em terapia se você não coloca em prática aquilo que eu te digo. Então você precisa tomar sol, você precisa sair com pessoas, você precisa fazer exercício, você precisa ter experiências que serão gratificantes. E isso daí vai trazendo essa riqueza e a aprendizagem pela prática de novas emoções através das experiências, né? Então é bastante importante tudo isso. E a gente também, quando a gente fala de contar as nossas experiências para as pessoas,
a gente tem que tomar cuidado também para quem que a gente está contando. Tem pessoas que acolhem com muito respeito, que valorizam a sua história, a sua vida, a sua experiência. Tem pessoas que usam a tua vida para ser palco de deboche, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa falta de sensibilidade de algumas pessoas. Então primeiro observe, né? Isso depois... eu penso exatamente quando hoje há um incentivo até, se posso dizer, a que sejamos mais vulneráveis, né? Há livros, autores que demandam essa questão de sermos vulneráveis, mas é exatamente isso, para quem você será vulnerável. Tornar-se vulnerável para alguém que não merece conhecer seu coração, conhecer as suas vulnerabilidades, é você se expor ao perigo, ao risco de ser incompreendido, julgado, condenado e por aí vai. Evandro, o que seria, e eu sei que você ia emendar um comentário, quando nós estamos falando de contar experiências, vamos então trazê-la para dentro de casa, que imagina-se ser um ambiente um pouco mais confortável e viável para se expor ali. Por exemplo, enquanto pais, como compartilha experiência com os filhos, como que nós incentivamos os filhos a compartilharem as suas poucas e pequenas, mas importantes experiências em casa. Como é que se constrói as relações com base nisso dentro de casa? Olha, eu vejo as pessoas falando a respeito dos fatos, do dia a dia. E isso é bom, é importante, porque você está sabendo o que está acontecendo com o teu filho, com a tua esposa, você está sabendo o que está acontecendo ali com o teu marido. Mas a gente precisa aprender a se conectar com as pessoas através dos sentimentos. Então, em vez de você perguntar só para o seu filho, né? Você pode perguntar, mas em vez de você perguntar só sobre como foi o dia na escola, você pode perguntar como ele se sentiu naquele dia. Esse tipo de pergunta traz uma conexão muito maior para o diálogo, porque quando você fala sobre fatos, você está falando sobre algo que está externo a você, sobre algo que aconteceu distante do seu ser. E aí você vai falar do seu colega na escola, do seu colega no trabalho, do seu chefe, da sua amiga, e aí você tira o foco de você. Quando você pergunta para o outro sobre como ele está se sentindo, como se sentiu durante o dia, como está o emocional do outro, isso cria uma conexão a partir de quem ele é e daquilo que está sendo a experiência interna. Então é muito importante nessa troca de experiências dentro do lar, você se conectar com aquilo que as pessoas estão sentindo e não necessariamente só com os fatos do dia a dia. Mesmo porque... Desculpa. Não, e aí a gente vê que as pessoas elas estão rodeadas de gente, as famílias estão ali dentro de casa, mas muitas vezes as pessoas se sentem solitárias, justamente porque falam só sobre fatos, mas não têm esse espaço para falar da dinâmica interna. E estimular, eu acho que faz toda a diferença, né? Porque tem pessoas que têm dificuldades até mesmo de compartilhar as próprias experiências dentro de casa, né? Crianças, às vezes, mais fechadinhas. E esse ato, né, de estimular, acredito que possa ajudar a colocar para fora e até mesmo compreender um pouquinho melhor, né, aquilo que eles querem trazer para a gente também e até a gente entender o que se passa na cabecinha deles, né? Tem muitas mulheres que fazem queixa de os homens não comunicarem, não falarem de sentimentos, né? Até de modo geral se vê assim, homens não falam de sentimentos, mulheres falam, o que tem bastante cultura pesada sobre isso, né? De engole o choro, o homem não chora, essas coisas daí culturalmente que impedem de que o homem apareça, mas é o indivíduo que sente tanto quanto o gênero feminino, né? E esses dias eu até atendi uma situação onde o rapaz estava falando que tem dificuldade, eu estava fazendo uma terapia de casal e o rapaz estava falando que tem dificuldade de conversar com a esposa e que toda vez que eles conversam ela começa a chorar. Isso dá uma sensação dele ali de impaciência, tudo, e ele não quer mais, não só pela impaciência, mas porque ele acha que ela está sofrendo ali, ele quer parar o diálogo por causa do choro da esposa. E ele era de um mundo financeiro, né, de negócios e tudo, e aí eu fiz uma reflexão com ele, eu falei... Em que momento da sua vida você começou a entender e acreditar que a razão ela é superior à emoção? Claro que cada coisa tem seu espaço e a sua necessidade na vida, mas as duas coisas elas estão equiparadas em nível de importância. E ele entendia, né, ele está mudando o pensamento, mas ele entendia que até a gestão do casamento precisaria ser de uma maneira extremamente racional, fazendo com que o palco para que os sentimentos da esposa fossem expostos ali, dialogados, tudo, não houvesse.
né? Então, os homens precisam entender que a emoção, ela é tão importante quanto a razão. E nós somos feitos dessas duas esferas mentais, psíquicas, né? E de uma terceira ainda, que é a nossa consciência, que assiste essa dinâmica entre a razão e a emoção. Então é muito importante a gente abrir esse espaço e validar o sentimento do outro. Às vezes uma criança está chorando e a mãe fica irritada, tudo, e manda a criança ficar quieta e parar de chorar. Eu, particularmente, eu sou bastante contra essa ideia de ficar mandando criança parar de chorar. Você pode colocar a criança ali num cantinho, num quarto, ali para ela chorar, ali pensando nos seus dilemas infantis e tudo. Um choro assistido. Um choro assistido, né? Mas você falar para a criança parar de chorar e, vou colocar entre aspas aqui, calar a boca da criança, você não está calando a boca da criança, você está calando a emoção, você está calando, às vezes, até os sonhos de uma criança. Então é muito importante você validar o sentimento do outro. Tem, às vezes, marido, né, ou até a esposa, que o outro ficou com ciúme e aí já... Eu vou usar mais uma vez uma expressão que eu não gosto de usar, né? Acho meio feia, mas já dá um cala-boca na esposa de novo, né? Não, é coisa da sua cabeça e tal, tudo. Não, você tem que validar, ouve, por que você está com ciúme? Foi alguma coisa que eu fiz? Então a gente precisa aprender a gastar tempo, e não é gastar, é investir, né? Você está investindo tempo ali no diálogo, e isso é investir tempo no casamento, na família e na tua felicidade a longo prazo, médio a longo prazo. Verdade, quando a gente tenta calar outra pessoa, isso vai gerando, na outra pessoa principalmente, ansiedade, né? Pode gerar depressão. E aproveito para trazer para você de casa a revista Mente Feliz, preparada com todo carinho pelo Dr. César Vasconcelos, junto com a Escola Bíblica da Novo Tempo. E essa revista, ela tem todos os capítulos dela são incríveis. São 8 capítulos, onde você vai aprender temas como, por exemplo, já começa trazendo aqui, ó, capítulo 1, saída para a ansiedade excessiva. Quem sabe esse assunto que a gente está trazendo hoje aqui, o compartilhar de experiências, pode sim ajudar, né, a controlar a ansiedade também, porque muita coisa que a gente começa a ficar ansioso demais, né, preocupado com aquilo que ainda pode acontecer, talvez nem aconteça. Até aproveito aqui o Evandro. Evandro, mais ou menos quanto % daquilo que a gente cria ansiedade para que, né, se vai acontecer, não vai acontecer, realmente acontece ou não? Aquela ansiedade tipo, pode ser que aconteça isso ou aquilo. Tem uma Olha, é difícil a gente fazer com precisão esse cálculo, né? Mas acredito eu que de 5 a 10% do que a gente imagine é aquilo que de fato se concretize, né? Das nossas preocupações. Olha isso, você ouviu, gente? Ouviu isso? 5 a 10%. Então, vamos colocar aí 90% a 95% daquilo que a gente vai criando na nossa cabeça. É algo que não vai acontecer, não existe, e a gente gera uma ansiedade em cima disso. Por isso que é bom conversar, compartilhar daquilo que a gente está sentindo, porque outra pessoa pode nos ajudar e tirar um pouco essas ideias aí da cabeça também. Outros assuntos aqui, por que estou tão triste, hein? Aquela tristeza que vem, abra o coração, conversa com alguém que você confia, compartilha isso que você está sentindo, com quem você realmente confia e traga mais controle emocional para você, que é um dos temas também. Então são 8 temas incríveis que você encontra na a revista Mente Feliz, que a gente envia gratuitamente aí para você, tá bom? Quer saber mais? Então entre em contato com a gente agora mesmo, através do telefone 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Conversa com a nossa equipe, passa já os seus dados aí, fica tranquilo que é tudo sigiloso, fica sempre guardado as suas informações com todo sigilo, com todo cuidado. E aí você recebe em casa gratuitamente a revista Mente Feliz, porque os Anjos da Esperança já pagaram esse material para que você receba aí na sua casa, tá bom? Não precisa pagar nenhum frete. Legal, né? E se não quiser se incomodar em ligar, só manda um WhatsApp pra gente no 1298315 é o 12982444449, tá bom? Manda mensagem dizendo Mente Feliz Entre Família, para saber que foi aqui no Entre Família que você ouviu falar da revista Mente Feliz, tá bom? Entre em contato com a gente agora. Enquanto a gente faz o que, Darleide? A gente vai para o intervalo, dando esse tempo de você ir de casa, mandar mensagem ou ligar, mas é agora que você pede um manual de saúde mental para você, tá? Rapidinho, já estamos de volta. Até já.
Oi, meus amores, de volta aqui no seu Entre Família, hoje falando sobre compartilhar experiências da vida com um propósito, com o objetivo de tornar as nossas experiências compartilhadas algo que possa aprofundar relacionamentos, criar vínculos, criar intimidade. Afinal de contas, pessoas que têm intimidade são justamente aquelas com quem você pode ficar mais à vontade para falar de si, para ouvir também, né? Verdade. Você tem experiências, né? Compartilha com a gente aí. Quero saber depois de você, Darleide. As minhas experiências? Não, uma experiência sua, marcante, que você gostaria de compartilhar com alguém que está lá do outro lado. Compartilho. Tá, eu vou pensar em alguma aqui também, viu? Não, eu que vou pensar na minha. Se eu conto... Brincadeira. Conto sim, meus amores. Amo compartilhar experiências. Vou fazer o seguinte, vou dar uma voltinha ali num segundo ambiente para a gente conversar com o J. Terres, que é repórter do Anjos da Esperança. Ele vai falar um pouquinho das suas experiências com a gente, enquanto repórter, enquanto homem que trabalha aqui com a gente, com um coração no que faz e como essa experiência do trabalho pode ser significativa para a gente. E daqui a pouquinho a gente escuta o Evandro Lairo sobre isso também, não é, Abinal? Verdade. Já volto aí com vocês, viu, meus amores? Bem-vindo, J. Terres. Oi, Darleide. Como vai você? Bem, Tudo graças a Deus. Bem-vindo, queridos. Muito obrigado pela recepção. Me conte, 8 meses de casados. Primeira 8 experiência, meses. assim, mais da vida. Foi mesmo, Darleide. Você está compartilhando essa experiência. Eu digo que foi muito também uma bênção de Deus, né? Porque a gente primeiro namora, depois noiva, depois vai casar. E eu digo para você, a experiência de casado é totalmente diferente, né? Porque ali vamos ver... Te surpreendeu? Claro que surpreendeu, né? Porque primeiro que o meu namoro, né? Meu noivado foi tudo à distância. Foi EAD. Ela no Mato Grosso, aqui em São Paulo. Aí a gente se uniu agora mesmo e está sendo uma benção. Louvado seja Deus pela vida da Maria Adriane, meu grande amor. Que lindo! Primeiro, único, quer dizer, não sei se foi o primeiro, mas grande e único amor para sempre. Amém. Né? Você trabalha na Novo Tempo há quanto tempo? Há 5 anos, Darleide, 5 anos. Uhum. E está sendo uma experiência de vida, profissional também, claro, mas uma experiência de vida porque aqui a gente encontra pessoas. E pessoas vão se trocando histórias, experiências. E eu te digo que eu não sou o mesmo que cheguei aqui, né, obviamente, há 5 anos atrás. Eu tenho um orgulho santo, assim, se assim podemos dizer, de trabalhar ainda mais com o Anjos da Esperança. Né? Há 3 anos trabalho como repórter do Anjos, levando até as pessoas uma prestação de contas, mas também contando histórias de pessoas que têm a vida transformada pelo aquilo que a gente faz aqui, seja pelo Entre Família, que é um dos programas mais citados, assim posso dizer, de pessoas que gostam muito do programa, gostam muito desse horário, do Abinal, da Darleide. Mas mais do que isso, do Pastor Aleixo, sem dúvida, mas eu não estou falando o nome dele porque ele não está aqui. Eu sei. Brincadeira, pastor. Mas mais do que tudo, é saber que a gente faz isso para a honra e glória de Deus. Né? O que mudou em você? Você disse que nos últimos 5 anos, especialmente trabalhando no Anjos da Esperança, o que muda no Jota como homem, como cristão? O que elaborou em você tudo que você vê, tudo que você faz aqui? É acolher as histórias. Eu olhei a minha história pessoal de vida e comecei a olhar as histórias que eu comecei a contar no Anjos da Esperança com outro propósito também, buscando nelas, extraí-las, histórias profundas, impactantes, porque cada um tem a sua história, tem o seu complemento que pode compartilhar com outras pessoas. E a gente faz muito bem isso no Anjos da Esperança há quase 2 décadas. E vir aqui na Novo Tempo, trabalhar justamente com isso, fez com que eu olhasse a minha história e percebesse que eu não posso julgá-la pelas ocasiões dos meus pais, mas também, a partir de então, eu posso levar a minha história para um outro rumo. Teve a finitude ali num momento da minha história que eu falei assim, eu preciso... E agora, o que eu faço? Não são somente as escolhas que a gente faz na juventude, né? As escolhas dos meus pais. A partir de agora, são as minhas escolhas. Sem mais julgamentos, sem mais Então, tem impacto sobre a tua vida emocional, relacional, tem impacto sobre o seu mover espiritual no dia a dia. Evandro, qual é o significado que o trabalho ganha na vida de alguém enquanto experiência marcante? Há pessoas que trabalham em lugares onde elas não estão satisfeitas. O J. Terres está muito satisfeito. Qual é o lugar do trabalho na vida de alguém que repercuta ser uma experiência negativa ou positiva e como isso se desdobra? Vamos considerar que 70% da nossa vida a gente passa no trabalho, né? Então, o trabalho, ele precisa ser um ambiente legal, um ambiente bacana. O que faz o trabalho um ambiente bacana, eu acredito que são 2 coisas. Primeiro, propósito e segundo, relacionamentos. Existem empresas que pagam muito bem
mas que às vezes as pessoas não ficam muito tempo, justamente porque o clima é pesado, o relacionamento é ruim. E tem empresas que às vezes que nem pagam tanto, não tem tantos benefícios, mas o propósito é bacana, o relacionamento é legal, e isso faz toda a diferença para as pessoas se sentirem cada vez mais conectadas, vinculadas, né? E como eu sempre digo, é o amor que motiva a vida, então a gente tem que ter essa experiência, né, de bons relacionamentos, de amor ali dentro do trabalho também. E é legal que a gente vê que a história do Jota, ela se conecta de uma forma muito bonita com o trabalho dele, né? Com aquilo que ele está fazendo. Ele até comentando que experiências que ele vai colhendo, vai ligando com a vida dele, com os sentimentos, com tudo aquilo que ele tem vivido. Isso é fantástico, né? A gente vê como Deus ele trabalha de uma forma tão maravilhosa. E, Jota, até aproveito para te perguntar, não tinha programado essa pergunta, mas, né, de tantas experiências, tantas histórias que você tem acompanhado no Anjos da Esperança, alguma história que mais te comoveu, alguma história que mais te marcou? Eu sei que essa é uma pergunta bem difícil de se fazer, né? Mas alguma história que trouxe ali talvez um significado para a sua vida ou fez alguma ligação com algo que você viveu no passado e você, poxa, olha, Deus me trouxe para cá, assim como Deus cuidou dessa pessoa, está cuidando de mim? Sei lá, algum momento aí, Jota? Olha, respondendo a tua pergunta diretamente, Abinal, a história que mais me impactou até hoje foi a história da dona Jandira, a mulher de Socorro, que começou a fazer artesanatos, né? Pegou fuxicos, né? E começou a fazer retalhos com esses fuxicos e começou a fazer uma grande colcha. Dessa grande colcha, ela tinha intenção de vender esse material e doar o dinheiro arrecadado para Novo Tempo. Ela não conseguiu vender o material, mas a gente foi na casa dela do mesmo jeito para gravar essa história e recentemente ela descansou no Senhor. Descansou em setembro. E eu pensei assim, como que a gente vai perpetuar? E o pós? Porque a gente conta uma história no Anjos da Esperança, no Anjos em Ação. Mas e depois? As histórias continuam. A história dela foi essa, só que a perpetuou agora através dos filhos, da dona Sueli. Então eu pedi para que ela viesse aqui na Novo Tempo compartilhar essa experiência num dos cultos nossos. Mas impactou na minha vida, sabe por quê? Porque ali eu vi uma pessoa resoluta. Ela olhando a mãe, já falecida, a história da mãe, mas perpetuando essa história. E eu olhei para mim também e pensei, o que eu vou levar de legado para quem sabe, para os meus filhos, para as pessoas que eu for ter contato. Então a dona Jandira, que já esteve aqui no Entre Família, né? E que a gente perpetua a memória dela e vamos em breve vê-la na volta de Jesus. Isso revela para a gente, mais uma vez, a necessidade de a gente ter ciência que nós não passamos em branco na vida de alguém. Sem dúvida. Estamos deixando, sim, legado. Estamos deixando, sim, marcas, memórias, mas, sobretudo, a influência. E a gente chama de legado essa influência que fica. Que influência você deixa para os seus filhos? Quando você não mais estiver aí, o que eles farão com aquilo que você entregou? Pode acreditar, isso pode ser a riqueza e é a maior riqueza da vida. Meus amores, nós estamos aqui falando, o Jota Terres é jornalista e repórter do programa Anjos da Esperança, mas vai que você não sabe o que é exatamente Anjos da Esperança. É um projeto que abarca toda a Novo Tempo, rádio, televisão, internet, todas as nossas iniciativas, conta com um exército de pessoas que entendem o propósito pelo qual nós trabalhamos e com o qual nós trabalhamos, e eles nos apoiam financeiramente, mensalmente, fazem doações, de maneira que nós podemos implementar, fazer acontecer muitos dos nossos sonhos, como, por exemplo, nós estamos para colocar no ar 9 estações de rádio na Amazônia, e os Anjos da Esperança são os nossos apoiadores financeiros para fazer isto acontecer. Temos as concessões, mas falta din-din para a gente colocar no ar 9 rádios Novo Tempo, espalhando esperança por aquele lugar na Amazônia legal. E isso é muito bom. Legal mesmo você entrar em contato com a gente, ser um Anjo da Esperança, pelo 0 operadora 12 21 27 30 30, tá bom? Vamos aqui, então, lembrar de amanhã de um projeto maravilhoso que todo ano celebra na famosa oportunidade de 4 horas de programas ao vivo com muitas histórias, Anjos em Ação. Fala um pouquinho do que vai acontecer amanhã. Olha, eu estou super animado, Darleide, e as pessoas de casa também precisam estar animados, porque Deus vai ser exaltado nesse programa. Sim. Gente, é um programa de celebração, como você bem disse. Nós teremos histórias de vidas transformadas, né? Nós temos o privilégio de contar essas histórias e
assim, histórias caricatas, se assim posso dizer. Por exemplo, nós vamos contar a história do Adalto, que é do Paraná, um indígena que conheceu Jesus, teve a vida transformada por meio da Novo Tempo. Vamos contar a história da Dona Maria Aparecida, lá do interior de Goiás, que dedicou um pé de pequi para o projeto Anjos da Esperança. Ai, meu Deus. É fantástico. Pequi? Pequi. Ah, que delícia. Todo o dinheiro arrecadado das vendas desta única árvore de pequi, ela doa exclusivamente para o projeto Anjos da Esperança. Vamos contar a história da Yasmin, do Rio Grande do Sul, que conheceu o Novo Tempo por meio do Superlupa, chamou a atenção da mãe, começou a estudar a Bíblia e as duas tiveram a vida transformada também. Então, são histórias como essas que a gente vai compartilhar no Anjos em Ação. Mas mais do que tudo, a gente vai ter a companhia de apresentadores, vamos estar na rádio, na internet, levando uma mensagem de esperança. Porque o tema desse ano, Darleide, é Messias, o verdadeiro sentido do Natal. Estamos em dezembro, época que muita gente para comprar, para visitar as famílias, mas mais do que tudo a gente tem que parar para olhar para a cruz. Então, por isso, o Anjos em Ação deste ano tem esse tema e ele vai ser exaltado, Messias. Maravilha, porque no final das contas, muitas vezes no Natal, o que menos se fala é sobre, de fato, Jesus. Ficamos mais entre nós, uma festa entre nós, de comes e bebes, roupa nova, celebrações, encontros por aqui, mas nos valendo de um tema que vai nos remeter ou deva nos remeter a Jesus. Então aqui nós vamos dar atenção a Jesus, o Messias, a partir das 8 da noite, neste sábado, de 8 à meia-noite, são 4 horas de programa ao vivo, com muita música, muitas histórias e você participando com a gente. E quem ainda não é Anjo da Esperança, certamente vai ter oportunidade de conhecer melhor o que nós fazemos e por que existimos por aqui na sua telinha, também pelos microfones da Rádio Novo Tempo e todas as iniciativas feitas também na internet. Meu amigo, o que dizer da sua experiência de vida com Anjos da Esperança e Anjos em Ação, que sirva de motivação a quem está ali do outro lado também compartilhar a fé e a confiança em Deus. Louvado seja Deus por isso, né, Darleide? Porque nós não temos, no Anjo da Esperança, a intenção de estipular um valor. Pelo contrário, a gente fala assim, doa o que está no teu coração. E o que está no coração? Aquilo que aquela pessoa bem entende, independente do valor. A gente quer que mais pessoas se unam a esse exército, porque assim a gente vai diminuir a distância que a gente tem da volta de Jesus. Privilégio estar aqui, Darleide, falando sobre esse projeto. Muito obrigada. Às vezes a gente fica na hora do almoço, quando dá para nos encontrarmos, trocando justamente experiências, né? Justamente. Nós e amigos trocando experiências, ideias, pensamentos, fé e esperança. E por falar esperança, Abinal, acho que tem aí a participação de um dos nossos amigos apresentadores e pastores daqui da Novo Tempo. Opa, tem sim, Darleide. Até antes de chamar o pastor para falar de uma experiência dele aqui, o cenário do Anjos em Ação, gente, está sensacional, lindo, algo totalmente diferente do que a gente viu nos outros anos. Tá lindo, né? Seguindo ali uma cronologia sensacional, viu? Já dei uma espiadinha lá, já vi, né, como é que tá ficando. Eu sou curioso, hein? Mas você não pode perder, tá bom? Vamos ver se, não sei se o Lucas chegou a preparar alguma coisa ou se vai entrar alguma, ou se vai ficar só na curiosidade e expectativa, mas enfim, se preparem por aí, tá? Vamos ficar na curiosidade aí. Mas seguinte, geralmente a gente acompanha aqui no Anjos em Ação, ou outros momentos, testemunhos de pessoas que, assistindo Entre Família, assistindo o Na Mira da Verdade, assistindo o Bíblia Fácil, tiveram um encontro com Deus e foram tocadas. Mas esse é o momento onde os apresentadores vão contar como, de alguma forma, o telespectador impactou a vida deles. E o pastor Felipe Amorim, que apresenta o programa Bíblia Fácil aqui na TV Novo Tempo, ele também vai compartilhar com a gente agora uma dessas experiências. Pode rodar. E aí, amigos, tudo bem? Aqui é o pastor Felipe do Bíblia Fácil. Eu estou aqui em Salvador, numa programação, e dei uma paradinha para contar uma história para vocês. Ontem eu estava aqui pregando e eu olhei o direct do meu Instagram e tinha um recado lá de uma senhora dizendo que assistiu a um programa meu do Bíblia Fácil. Eu gravei, olha, tem pelo menos um ano e meio, e um programa falava sobre desigrejados. E ela me disse que esse tema tocou o coração dela porque ela era uma desigrejada, né? E esse tema tocou o coração dela, Deus falou com ela através desse tema, e ela então procurou uma igreja, voltou a estudar a Bíblia, se reconciliou com Deus, com a sua igreja, e semana passada ela foi batizada, e eu fiquei muito feliz.
Sabe, eu costumo dizer que este é o meu salário, né? O dinheiro que a Novo Tempo me dá todos os meses lá é para eu manter minha família ali, poder me alimentar. Mas o meu salário é ver como o meu trabalho, de alguma forma, influencia a vida das pessoas e transforma a vida das pessoas, porque eu prego a palavra de Deus e a palavra de Deus transforma, né? Fiquei muito feliz com o testemunho dela. De vez em quando eu recebo assim uma história de alguém que foi influenciado por alguma coisa que eu falei. E isso para mim é recompensador. Então estou passando aqui para contar essa história para você e dizer que a minha grande alegria é saber que a palavra de Deus tem transformado vidas e vidas como a sua também. Que Deus abençoe e um grande abraço. Olha só que incrível, né? Quando você compartilha a sua experiência, a gente é tocado por saber que estamos sendo instrumentos de Deus para levar esperança para você e, ao mesmo tempo, você traz esperança para a gente, traz essa força que a gente precisa, né? Através de Deus. Obrigado, pastor Felipe Amorim, e obrigado a você que está sempre acompanhando a nossa programação. Vamos para aquele intervalo? Rapidinho, daqui a pouco tem mais, viu? Tem mais apresentadores falando por aqui também e tem também a sua experiência, você compartilhando com a gente. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, a gente volta já. De volta, entre família, amores e amoras, né, Darley? Amores e amoras, estamos juntos por aqui, viu? Que prazer ter a sua companhia, a gente fica tão feliz em saber que você está aí do outro lado, sempre acompanhando a gente de verdade. Nosso coração transborda de alegria em saber que, de alguma forma, a gente tem contribuído para que a esperança continue chegando no seu coração, para que traga mais alegria, mais vida, através dos temas que são trazidos aqui no Entre Família. A gente está chegando ao finalzinho de mais um ano, né? E a gente tem muito que agradecer, tem muitas experiências para compartilhar, assim como você também tem, né? E é tão gostoso compartilhar experiências, histórias. E a gente vai agora, Darleide e Evandro, para um momento na prática. Vamos. De compartilhar um pouquinho de algumas dessas Quero ver qual é a que você experiências. vai Menina. Ó, a gente tem uma caixinha aqui, a gente vai abrir essa caixinha, cada um tira, tem uma palavra e a gente vai compartilhar alguma experiência. Pode ser algo que foi bom ou algo que não foi lá tão legal assim. É tudo experiência. Mas são experiências, verdade, experiências vividas. E eu começo já tirando a primeira, então, vamos lá. Ei, ai, ai. O que será que vem aqui na primeira, hein? Vamos ver. Lealdade. Lealdade, uma experiência com lealdade. Todas, né? Em todas você foi leal. Todas, é verdade. E eu tenho a lealdade também dos meus companheiros de trabalho. Olha! Da minha família. Isso é um motivo de muita gratidão, né? De ser dessa lealdade. Uma experiência. A Tati falou aqui, conte uma experiência. Que experiência eu posso compartilhar? Que revela o que Ligado você à ou foi lealdade. fiel a um compromisso, você foi leal a um combinado, ou alguém foi leal com você e que você ficou surpreendido. Ai, 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 agora, hein? Uma das coisas que eu... Não, fiquei com tanto medo, gente, que eu vou agora até pegar minha Vai palavra. pegando a tua pra ir pensando já, você viu, Darley? fala, eu já ia pensando na minha. Já manda a minha Eu já vou também. ajudar você, Pô, eu já Evandro. peguei de cara essa, lealdade. A lealdade eu trago aqui, eu Obrigado. não lembro de um momento em específico, mas a família, né? Eu acho que essa lealdade da família é algo que faz com que a gente tenha Ai, conta sempre uma a historinha. motivação. Conta uma e tal. historinha assim, uma Inclusive, Inclusive, conta a historinha. Qual que a tua tá mais fácil aí, Darley, de quanto eu penso em A alguma? minha é fácil, assim, esperança aqui, ó. Esperança. Esperança. Oh, se essa tivesse vindo pra mim, eu já tinha mais pra falar de esperança. Quer trocar? Quero. Pode ser. Eu vou contar esperança com lealdade junto. Esperança? A esperança é Jesus. A esperança também é a minha esposa. Por exemplo, quando né? seu filho... Então, é isso que eu pensei, né? Porque, bom, já Deixa eu pegar aqui a gaguejada dele. Primeiro que assim, experiência tem algo de a gente contar naturalmente em oportunidades que surjam e que a gente abra, né? Aqui, de alguma forma, está sendo nos colocada a imposição de contar nessa perspectiva. Mas também sugere que nem sempre é fácil a gente contar histórias nossas de alguma maneira, não é, Evandro? Exatamente. E, na verdade, aquilo que a gente tem como sendo mais íntimo, talvez seja aquilo que a gente tem mais medo de expor. Exato. E o que acontece é que ninguém fala para ninguém
aquilo que é mais íntimo e aquilo que talvez seja o pior da sua existência, da sua alma, da sua experiência. E aí você fica achando que você é o único a viver aquele tipo de dor, o único no mundo a viver aquele tipo de trauma. Tem o medo único de julgamento no mundo... nisso? Exatamente, tem o medo do julgamento, porque você vai soterrando aquilo que é mais íntimo seu. E no final das contas, eu como terapeuta, eu consigo ver um pouco mais desse mundo oculto das pessoas e eu vejo que no final tá todo mundo no mesmo barco. Olha, mas eu como amiga do Abinal, eu posso testemunhar de que assim, no caso dele não é medo de se expor. Não é medo de contar, não é. É só memória mesmo. É pequenininha. Mas é de esperança. Mas é ganhador do Bom de Bíblia. Olha aí. Até hoje eu não verdade. entendo como é que o ganhador de Bom de Bíblia é o cara que diz que não tem boa memória. Mas, enfim, Puxa mas vida, ele tá não aqui, é ó. de esconder sentimentos. Você falou do lealdade do Bom de Bíblia, eu lembrei da lealdade da minha esposa, firme e forte ao meu lado ali. Troca. Pronto, trocamos de volta. Pronto. Ó, tá vendo? Às vezes precisa só de uma ajuda de psicólogo, Um empurrãozinho psiquiatra, psíquico. um empurrãozinho psíquico pra gente poder lembrar. Então novo tá aqui, termo ó, técnico lealdade que da a gente minha punha esposa. agora, né? Foi. Empurrãozinho psíquico, isso aí. Da minha esposa no Bom de Bíblia, porque ela acreditou Conta como é em que mim. foi, conta. Gente, foi assim, ó, quando a gente recebeu ali o convite pro Bom Pode de baixar Bíblia... o papel pra você ficar mais à vontade. Pronto. Quando a gente recebeu o convite para participar do Bom de Bíblia, em casal, aí eu pensei, né, e agora? Falei para a Eliane, ela falou, não, que não sei o quê. Eu falei, amor, e aí, o que você acha? Ela falou, não, eu quero então. E tá, a gente conversou e ela topou. Aí eu pensei, né, eu vou dar uma apoiadinha, uma seguradinha nela ali, porque eu sei que ela estuda bastante. Mas aí, conforme a gente foi indo, porque minha memória, ela falha bastante, gente, vocês sabem, vocês acompanham aqui todo dia. E a minha esposa, ela falou, não, amor, vai, eu acredito em você, eu confio, você consegue e tal. Eu falei, então tá, então vamos. E aí foi, às vezes eu esqueci de estudar, mas eu ia buscando ali na hora e eu fui descobrindo o meu jeito de estudar, a minha forma de memorizar e foi muito legal. E aí, bem no fim, ela falou, eu que me escorei em você um pouquinho em alguns momentos ali, porque eu vi que você estava confiante, estava seguro e tal. E ela, né, foi me dando forças e tal. E essa foi uma parceria muito forte. E foi mesmo, E deu de certo. memória, deu certo, foi minha memória, eu fui descobrindo isso, né, o jeito que eu conseguia memorizar e trazer e tal, e deu tudo certo, gente, e claro, Deus, né, Parceiro. Deus mostrando ali que ele falou, filho, não se preocupa com as suas limitações, com o que você acha que não consegue, porque eu tô contigo e vai dar tudo certo. E Gente, deu nós tudo temos certo. um campeão nesse programa, um campeão de Bom de Bíblia. Muito Só bom. falta ir lá agora Parabéns. pro spa. Vamos lá pro Ganhou spa, uma em semana São Roque. na Clínica de Vida Natural, Isso. em São Roque, uma semaninha. Ele e a Eliane. Ó, coisa boa. Meu amor. A lealdade tem seu custo e tem seus prazeres, tudo junto e misturado. Parabéns. Verdade. Obrigado por Eu me ajudar a sempre lembrar, lembro viu? disso. Muito, não é verdade? Eu sempre tô lembrando. Gente, você é campeão. Aham. Você é campeão do Bom de Bíblia, apesar da luta. Meus amores, no caso, esperança pra mim é algo que... Mais uma vez a minha palavrinha aqui, esperança. Qual foi a sua, garota? Deixa eu ver. Segredo. É segredinho? A minha esperança e, obviamente, em todos os momentos da minha vida até aqui, não há um outro momento em que explode em mim a esperança de eu ver a minha filha de volta. Eu era muito jovenzinha quando casei, tinha 18 anos, fiquei grávida logo a seguir e a minha filha nasce linda, maravilhosa, saudável, mas quando ela tinha por volta dos 5 meses, ela começou a apresentar sintomas de adoecimento sério, demorou-se a descobrir o que ela tinha e aos 7 meses ela faleceu. Mas, gente, eu muito jovem, passando por aquele drama na vida, não tem outro momento na minha história em que eu possa dizer em que a esperança me sustentou de um jeito muito, mas muito grande. É algo assim marcante. Você já me ouviu falar, quem sabe vocês já me ouviram falar desse momento em outras oportunidades, mas é que ele é um momento chave na minha história. De experiência, de dor, mas também de muita esperança, de confiança nas promessas de Deus. Eu tenho esperança absoluta, confiança absoluta nas promessas de Deus, nessa lealdade. Por isso que eu aceitei trocar com você, porque eu falaria da lealdade de Deus, de não ter me abandonado, de não ter me deixado desesperada, de ter me acolhido, de ter me dado o Espírito que é dito sobre ele ser quem ele é, o Consolador. Então, a lealdade, a esperança, a confiança, essa experiência de morte da minha filha significa também uma experiência de vida para mim.
Deus é vida em mim e Ele me dará minha filha de volta nos braços. Essa é a minha grande esperança. Legal, muito bom. A minha palavra é perdão. Uau. Olha só. E olha, eu vou dizer para vocês que eu não consigo, eu tô aqui, enquanto vocês estão aí discutindo, aí eu tô aqui tentando pensar numa situação e eu acho que, para mim, eu aprendi a perdoar as pessoas não pelo que elas fazem, mas pelo que elas são, muitas vezes. Então, é claro que ao longo da minha vida, muitas pessoas já pisaram na bola comigo, coisas que eu contei ali que foram distorcidas, algum segredo, alguma coisa assim. Mas eu aprendi a saber o que esperar de determinadas pessoas. E hoje eu me relaciono com as pessoas de acordo com aquilo que eu sei que elas podem entregar. Eu acho muito bonito isso, Mas não eu tem quero uma história história. Não é bonito? Ô, Coisa bonita, agora é a vez psicológica. agora é a vez dele que ajuda os terapêutico. outros daquele empurrãozinho, ele... Agora, A gente quer uma história. Tá, eu vou contar uma história, mas vou dizer que você me salvou, porque de fato, quando a gente coloca Deus nessa perspectiva, a coisa fica muito mais interessante, muito mais profunda, porque como viver todos os dias se eu não me deparar com o perdão de Deus a respeito de quem eu sou e não só pelo que eu faço? Na verdade, foi só uma introdução que eu estava falando, né? Porque, de fato, a minha história mesmo, eu acredito que é esse perdão diário de Deus a respeito de quem eu sou, sabe? Todos os dias eu falho, todos os dias eu peco, todos os dias eu cometo os meus erros, mas deitar a cabeça no travesseiro Evandro, olha pra mim. e me sentir perdoado. É a minha história, puxa. Não, Evandro. É a minha história de Não, perdão. Não tem um coleguinha que você precisou perdoar. Não tem um coleguinha que você precisou pedir perdão. Evandro. Eu vou contar uma história pra vocês, que essa história ela é adormecida na história da minha vida. Na história da minha vida. Ressuscita. Olha É o só, consultório. Meu, essa- ressuscita os meus sonhos. Os meus sonhos. essa história, eu, quando tinha mais ou menos uns 7 anos, uns 6 anos mais ou menos, eu gostava de uma menina que era da sala do meu irmão, da turma da frente, assim, ela é um ano mais velho. E eu me lembro que uma vez eu cheguei pro meu avô que tinha uma roseira em casa e pedi pro meu avô para ele cortar uma rosa para eu levar para essa menina. Romântico. Isso com uns 6 anos de idade, mais ou menos, né? Precoce. Precoce. E aí eu entreguei aquela rosa pra menina. E aí o que a menina fez? Jogou no chão e pisou. Ei, Pisou. Meu primeiro... Ela tinha também 6, 7 anos? 7 anos, mais ou menos. Primeiro trauma amoroso da vida, né? Olha o que são as crianças. Uma que dá flores e a outra que pisa na Exatamente, né? E aí, então, eu me lembro que, claro, não fiquei, assim, tão magoado assim na época, porque eu era só uma Não, criança. ele só tem 50 anos e conta essa história até hoje. Só isso. Mas, como eu disse, uma história adormecida. Mas o que Não, foi essa curioso... história é de arqueologia. Mas o que foi curioso é que depois, na faculdade, eu descobri que ela era filha de um professor da faculdade. Olha. Acredita? Mas, de fato, foi uma situação ali, é claro que nesse contexto nosso aqui de brincadeira, eu tô lembrando dessa história, porque, sem dúvida, hoje eu vejo como uma brincadeira, assim, mas eu tive que perdoar ali na época, né? Então, tô trazendo aqui uma história mais caricata, né? Para falar desse tema aqui do perdão, mas, de fato, eu acredito que o que se faz presente na minha vida é que hoje me marca, de fato, profundamente essa experiência do perdão de Deus para comigo. E ter a ciência do perdão de Deus, a gratidão pelo perdão de Deus, nos favorece absurdamente a perdoar um outro, que é Exato. finito, falho, errado, miserável como eu. Então, se Deus perdoa a mim, quem sou eu para não perdoar o outro, que é sobrenatural, né? Fato. Fica a dica aí para você. Que experiência você contaria pra gente? verdade. Eu sei que tem muitas experiências ainda a serem contadas. Experiências que ainda vão acontecer. Ué, como assim, Abinal? Pois é, porque a Novo Tempo está aqui para levar essa mensagem de esperança todos os dias. E você, que é anjo da esperança, nos apoia, nos ajuda. Você faz parte de experiências, histórias que já aconteceram, mas que também vão acontecer e acontecem todos os dias ao redor do Brasil e do mundo também. Que tal, hein? Ajudar a contar uma nova história na vida de alguém. Através da sua doação, você pode fazer isso, nos ajudando a continuar levando mensagens
de esperança a cada dia através da TV Novo Tempo, da Rádio Novo Tempo, através da internet, da Escola Bíblica e vários outros meios que a Novo Tempo tem utilizado para falar de Jesus, a nossa grande esperança. Então seja um anjo da esperança também. Anjos da esperança são apoiadores, pessoas que acreditam nesse ministério, nos apoiam financeiramente e nos mantêm, porque a Novo Tempo é mantida apenas por doações. Então, nos ajude, faça a sua parte e ajude outras pessoas a contarem histórias lindas de motivação, histórias de transformação. Telefone para você entrar em contato é o 0, o código da operadora 12 21 27 30 30. 0, operadora 12 21 27 30 30. Se quiser fazer uma doação agora mesmo, pode fazer. Chave Pix é o e-mail anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. Não esquecendo que amanhã tem Anjos em Ação, tá bom? Messias é o tema do Anjos em Ação desse ano e você não pode perder histórias emocionantes acontecendo também. Muito bem, Pastor Gilson Brito, apresentador do programa. Está escrito... Não, Gilson Brito não é do Está Escrito. Do Voz da Profecia. Voz da Profecia. O programa de rádio mais antigo do Brasil. É uma colher de chá para você ver que não é só a memória do Abinal que falha. Passando por aqui no seu Entre Família, Gilson Brito, conta pra gente sua experiência, amigo. Olá, amigos do Entre Família. Prazer participar com vocês, ainda que seja rapidinho assim pelo vídeo. O Abinal me pediu para contar algum testemunho recente de algum retorno de um telespectador do programa A Voz da Profecia. E eu me lembrei que recentemente, numa viagem com o quarteto ao estado de Goiás, alguém me procurou depois do programa, uma senhora com o marido, e me disse assim: pastor, tá vendo esse homem aí? E ficava apontando para o esposo. Aí ela disse assim: pastor, esse homem, quando eu ficava vendo o senhor pregar na TV, no programa A Voz da Profecia, ele fazia questão de passar em frente da TV e dizia assim: ó, esse cara aí só tá falando bobeira. Por que você fica vendo essa bobeira? E ele fez isso várias vezes. Mas olha, pastor, olha ele aí, ó. Agora é um cristão, batizado, feliz, que coisa! E aí, é claro, eu dei um abraço nele e disse: pastor, desculpa, porque eu falava essas coisas, mas hoje eu sei que o senhor estava pregando o Evangelho transformou a minha vida. Deus seja louvado. Por isso é que nós vamos continuar pregando e a gente convida você para estar amanhã no programa Anjos em Ação. Vai ser bênção. Muitos outros testemunhos, além de músicas lindas. A gente se vê. Um abraço. Obrigada, querido. São tantas as experiências que nós vivemos por aqui e você faz acontecer muitas dessas experiências, se não todas elas. E aí o mover de Deus, o agir de Deus é manifesto de uma maneira extraordinária e amanhã nós teremos recortes disso no programa Anjos em Ação. Teremos a participação também do pastor Gilson Brito ao vivo. Nós vamos para o intervalo, produção. Sim, nós vamos para o intervalo e é tempo de você ligar, pedir a revista Mente Feliz, pode ligar e decidir já ser um anjo da esperança, tirar as suas dúvidas, fique muito à vontade. A família é uma só, família Novo Tempo. Já voltamos com você, até já. Oi, meus amores, tenho dica para vocês. Sabe que tem muita diferença quando você cria um método, um meio de você chegar a guardar conteúdos que façam a diferença para você no dia a dia. Assim como a gente se alimenta no dia a dia para sermos nutridos, termos saúde, bem-estar, termos prazer também, tem muito prazer envolvido em nos alimentarmos, em comermos comidas gostosas. Esse prazer também, ele está quando nós nos nutrimos emocionalmente. Quando nós nos nutrimos emocionalmente. Por exemplo, ao dizer para você, entre em contato, peça a revista Mente Feliz, por exemplo, você vai nutrir-se de conhecimento para justamente te ajudar a como lidar com as adversidades que você sofra ou que outros à sua volta sofram e que precisem ser remediados, tratados e curados. Agora eu tenho aqui uma dica de leitura para você que vai nutrir também a tua vida espiritual para 2025. Todos os dias, um texto e uma meditação, desta vez feita pelo
pelo Dr. Rodrigo Silva, que você conhece bem, apresentador do programa Evidência já há tantos anos, um dos nomes mais conhecidos no Brasil hoje, requisitados em quase todos os meios de comunicação, em canais de televisão, nos podcasts. Ele tem sido, assim, alvo de muita atenção pelo conhecimento que transborda da experiência dele como professor de teologia, arqueólogo, filósofo, professor Rodrigo Silva. Você tem a oportunidade de ter em casa, durante todo o ano, 365 textos com tema bíblico e uma reflexão que vai te acompanhar por todo o ano. Fica a dica para você, é só entrar em contato com a Casa Publicadora Brasileira para ter o seu exemplar em casa, cpb.com.br, cpb.com.br. Descobertas da Fé, devocional diário com Rodrigo Silva. Fica a dica para você. Depois não diz assim, eu não sei como me nutrir espiritualmente. Bíblia e meditações todos os dias, você vai ver o ganho que você vai ter em conhecimento e sabedoria. Abinal Júnior. É isso, tá aí falando em sabedoria, conhecimento, né? O nosso produtor e jornalista Davi Fonseca, ele conheceu uma família que não teve medo do novo, viu? De se tornar anjos da esperança. O casal tem 2 filhas e eles compartilham com a gente de como tem sido essa experiência de se tornarem uma família de esperança. Bora conferir. Em Salvador, a Esperança visitou a família Lima no movimentado bairro da Liberdade. Para eles, a TV Novo Tempo foi a ponte para a compreensão de uma mensagem fundamentada na Palavra de Deus. Uma vez acolhidos pelo conhecimento transformador, pai, mãe e filhas permanecem sendo nutridos com informações que edificam. Estamos casados há uns 17 anos. Fruto desse casamento, 2 filhas, uma de 9 anos, uma de 14 anos. A minha história de vida cristã me ajudou muito na minha caminhada com Deus. Já tem 27 anos que a gente comunga dessa mesma fé em Cristo, fazendo a obra, conhecendo a cada dia mais a palavra de Deus. E o resultado dessa caminhada, dessa comunhão com Deus tem sido muito abençoadora para nossas vidas, né? Vida familiar, vida profissional. E com certeza o que nos ajudou nesse tempo a conhecer mais ainda a palavra de Deus foi a programação da Rede Novo Tempo de televisão, onde nós passamos por um período de transição. Nós pertencemos a uma outra denominação religiosa durante esses 25 anos. A partir daí, nós conhecemos a TV Novo Tempo, nós acompanhamos todas as programações, os programas, e o que nos ajudou a tomar hoje a decisão de ser um cristão adventista. Para a mãe profissional, a programação proporcionou segurança para a família. A luz que alcançou o lar atingiu em cheio todos os que se aproximaram dele, resultando em novas histórias de transformação. A maior parte do meu tempo é cuidando do lar, né? De vez em quando eu trabalho como cabeleireira, mas ajudo muito meu esposo com bordado. Estou sempre aqui atendendo o cliente e dando uma força a ele. E com essas minhas clientes que vêm à minha casa nesse período, né, que a gente está aqui fazendo cabelo, trabalhando, a TV Novo Tempo está sempre ligada. E eu sou edificada e elas também são edificadas com essa programação. Então, muitas aqui foram tocadas, né, pelas programações, pelas mensagens lindas da Bíblia, e muitas chegaram até a se converter. Então, assim, esse processo que nós passamos depois dessa saída do ministério que a gente pertencia e conhecer a TV Novo Tempo nos moveu, nos motivou a estudar mais a Palavra de Deus. Então, começamos a pedir revistas pela TV, fazer cursos, assistindo sempre Bíblia Fácil, programa Evidências, Entre Família, que é um programa maravilhoso, traz temas muito atuais. Então, isso tudo nos ajudou, né, nessa caminhada de aprendizado, e acabou que nós
divulgamos essa TV para toda a família, para os amigos, para os clientes, e eles também estão aí assistindo, estão solicitando cursos, revistas, e nós estamos crescendo a cada dia com a TV Novo Tempo. Parte do dia da Casa dos Limas é passada na companhia de um programa leve e divertido, que cumpre o papel de ajudar no desenvolvimento dos familiares. O Entre Família tem espaço garantido no lar baiano. A partir do momento que nós nos tornamos adventistas, nós chegamos na igreja do Ministério de Nazaré, a qual nós fazemos parte hoje, e fomos também acolhidos, bem recebidos naquele lugar. E logo então a gente já começou a desenvolver vários trabalhos missionários, e um desses trabalhos é a coordenação da classe bíblica Novo Tempo, a qual nós começamos a convidar as pessoas para fazer parte dos estudos. A classe chegou a um momento que encheu. O programa Entre Família, ele traz assuntos muito atuais, assuntos assim que tem a ver com filhos, né, com casamento, com psicologia, com as coisas que estão nos atingindo hoje, né, chamam o mal do século, que é a depressão, é a ansiedade, o pânico. Então eles tratam todos esses assuntos e muitas vezes a gente não tem muita ciência de como funciona, e eles trazem esse conhecimento para mim. Diante da esperança, foi inevitável não se comprometer com ela. E para o pai dessa família, é preciso que mais pessoas se envolvam nessa missão com reflexos na eternidade. E dentre esses programas eu destaco o Anjo da Esperança, até porque esse ano eu tive o privilégio de ser Anjo da Esperança, fiz uma doação, né? A Anjo da Esperança, um programa, fez uma campanha muito importante para poder arrecadar fundos, para ajudar também até nas enchentes do Rio Grande do Sul. E o trabalho missionário que ela faz em termos de levar essa mensagem de fé, de esperança, as pessoas tem que ser multiplicado, as pessoas têm que se tornar anjos da esperança. Vai aqui também um apelo meu para que as pessoas possam deixar que o Espírito Santo atue no coração de cada um dos telespectadores da Rede Novo Tempo, e que essas pessoas possam também se tornar anjos da esperança e ser um missionário, porque se a gente não pode ir até um lugar longínquo para levar a palavra de Deus através das missões estrangeiras, a gente pode ser um missionário fazendo uma doação para que essa mensagem de Cristo seja distribuída para cada canto desse planeta. E a partir daí nós temos a certeza de que a mensagem sendo anunciada e pregada para todo o planeta, Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, logo virá, né? Então, ser anjo da esperança é antecipar a volta de Jesus. Sorriso natural, né, de todos eles, e a gente fica muito feliz e sorri também, agradecido a Deus de vermos pessoas sendo alcançadas pela Novo Tempo, pela mensagem que flui aqui da Novo Tempo, que nada mais é que a mensagem da palavra de Deus, de esperança, essa Bíblia que é aberta e é ensinada todos os dias aqui em todos os programas, e pra gente é uma satisfação imensa, e a gente aproveita para agradecer aos Anjos da Esperança, claro, né? Você viu ali, eles têm uma quantidade imensa de estudos, Muitas, das revistas Esperança. Quase todas as revistas ali, lembrando que tem as digitais também, que você pode pedir a sua aí também, mas fica aqui o convite, seja o Anjo da Esperança e nos ajude a levar esperança para mais e mais pessoas. Até, Evandro, a gente vendo essa família compartilhando de esperança entre si, eles, pelo que eu vi ali, as filhas desbravadoras, né? Que é um espaço onde se vive muitas experiências incríveis. E eu digo porque eu, quando fui desbravador pequeno, voltei ao Clube Desbravador, viu, Darleide? Com o Samuelzinho agora. E são experiências que a gente leva para a vida toda, né? E eu acredito que as filhas vivendo ali no Clube dos Bravadores, compartilhando com os pais, vai fortalecendo, os pais vivenciando experiências, vai compartilhando com elas. Fala um pouquinho mais pra gente sobre essa importância dentro do lar, essa troca de experiências. A infância é o menor período da vida, mas a gente passa a vida inteira lidando com ela, né? Então, quanto mais marcante, de maneira positiva, forem as experiências da infância, mas aquela pessoa, aquela criança, no caso, vai se tornar um adulto mais confiante, mais seguro, mais determinado, mais cheio de sonhos, com capacidade de sonhar, com capacidade de enfrentar as dificuldades do dia a dia, né? Com menos medo, isso vai gerar menos ansiedade. Então, um ambiente saudável, uma experiência saudável dentro de casa é fundamental, né? E a gente precisa lembrar que com
algumas exceções, o meio sempre vence, né? Então, se você faz daquele ambiente um ambiente bacana, um ambiente legal, essa influência ela vai ser positiva. Se você faz daquele ambiente, né, uma influência negativa, sem dúvida nenhuma, isso causa sequelas, traumas para a vida inteira, porque a infância é o alicerce, né? Então, hoje tem várias situações de adolescentes e de adultos que eu atendo que justamente são questões ali causadas na infância por causa de uma família disfuncional e a pessoa tem que lidar a vida inteira com aquilo. Uau. É isso. Temos participações? Podemos jogar aqui na tela agora interações que chegaram aí de casa? Obrigada a você que sempre compartilha com a gente. Vem pra cá. A Patrícia Souza diz boa tarde. Boa tarde. A experiência que eu gostaria de compartilhar é que larguei uma carreira estável para me dedicar ao voluntariado. Descobri que ajudar os outros também transforma a nossa vida. Olha que bonito. Voluntariado. O voluntariar-se já é uma experiência riquíssima, né? E essa transformação que o voluntariado faz na nossa vida é que tudo aquilo que a gente foca cresce, né? Então, se a gente foca nos nossos problemas, no nosso egoísmo, na nossa demanda, na nossa vida, todos os dissabores da nossa existência vão crescer. Quando a gente esquece um pouquinho disso, e tem coisas na vida que a gente não resolve, a gente muda o foco. Então, quando a gente foca nos outros, a gente tem muitas vezes um alívio da nossa própria dor. E isso vai aliviando o nosso caminho e vai dando mais vontade de a gente ajudar outras pessoas. Então, o voluntariado é algo, assim, muito recomendado e eu sou super a favor, sou super fã. E isso é terapêutico. Confesso que fiquei super curiosa de saber essa história toda, porque ela deixa uma carreira estável. Para alguém chegar a deixar algo que lhe estabiliza financeiramente, que lhe dá segurança, para se entregar ao voluntariado, certamente tem uma intervenção divina e um propósito que ficou escancarado diante dos seus olhos. Mas, de qualquer forma, obrigada por compartilhar essa experiência. Tem mais experiências compartilhadas. Márcia Nogueira, boa tarde, meus amores. Meus amores. Boa tarde, meus amores. É a Mércia, né? Mércia Nogueira. Ela diz o seguinte: aprendi muito ao cuidar da minha mãe com Alzheimer. Gostaria de compartilhar a importância da paciência, amor e compreensão com quem passa pelo mesmo. Olha, puxa, a gente até comentou em alguns programas aqui sobre esse fato de cuidar de outras pessoas, né? Ser cuidadores, o que não é fácil, mas, claro, tem o seu prazer também em estar ajudando uma outra pessoa, servindo, né? Isso também traz grandes benefícios. E aí tem uma coisa importante, que é o cuidado com os cuidadores. A gente fala muito das doenças e dos adoecidos, mas é necessário uma atenção muito grande para aqueles que cuidam, porque esses sofrem também um peso muito grande e muitas vezes não são assistidos. Você tem, às vezes, no hospital, alguém que tem ali médicos, enfermeiros, que tem várias profissionais cuidando do doente, mas às vezes você tem um cuidador que fica sentado, que não dorme, que não recebe uma medicação, que não recebe um apoio. Então, esse suporte para os cuidadores é muito importante. E em doenças crônicas, assim, mais graves, às vezes a gente encontra grupos de apoio também dos cuidadores que são muito positivos também. Então, isso é muito legal, muito bacana. E essa paciência para cuidar dos doentes é algo que a gente só desenvolve quando a gente abre mão um pouquinho da nossa vontade e a gente entende aquele cuidado como um propósito valoroso de vida também, né? Porque muitas vezes a gente busca o crescimento só nas nossas conquistas, mas essa doação é fundamental. Verdade. Lindo. Mais uma interação? Agora é da Maria Moraes. Boa tarde, Entre Família. Boa tarde. Estou amando esse programa. Sou Anjo da Esperança há 5 anos. Tem sido uma bênção na minha vida e na vida da minha família. Que essa programação alcance muitas pessoas. Ao que me parece, a Maria está compartilhando a alegria de acompanhar a Novo Tempo, de saber que a Novo Tempo faz a diferença na vida de alguém. Propósito é alguma coisa. Nós fizemos um consultório de família excelente com o Evandro Laire. Depois dá um pulinho lá no canal Consultório de Família.nt no YouTube. É um dos programas mais assistidos sobre propósito. Alguém que vive um propósito, que enxerga propósito naquilo que está diante dos seus olhos, tem também um significado muito mais real e que lhe dê sentido de se alegrar com o todo na vida. Ela se alegra pelo Novo Tempo. Olha aí, que legal, muito bom. Bonito. E a gente fica muito feliz também de você viver o seu propósito vindo aqui com a gente fazer os seus programas. Tantos programas com a gente, não é, Binal? Verdade. Evandro, obrigado. Obrigado mesmo por estar com a gente hoje. Contem comigo. Obrigada, querido.
Nós estamos falando de compartilhar experiências e nada mais precioso do que compartilhar a experiência da salvação. Nada mais significativo do que compartilharmos aquilo no qual nós cremos de maneira profunda, a nossa crença naquilo que nos transforma dia a dia. Nós queremos e devamos compartilhar com os outros. Eu lembro que num dado momento, quando Jesus já havia ressuscitado, já havia voltado aos céus para aqui na terra o evangelho ser pregado por meio dos seus discípulos, os apóstolos, até chegar a nós, num dado dia, Pedro e João estavam chegando ao templo e encontraram ali um homem que era aleijado de nascença. Era também miserável, vivia pedindo esmolas na porta do templo. Aproximava-se Pedro e João quando ele estende a mão e pede mais uma vez, como sempre fez, esmolas. Muito provavelmente aquele homem quis conhecer um dia Jesus pessoalmente e receber de Jesus a cura. Queria ser liberto da sua miséria que o acompanhava desde que nasce. Mas não encontrando Jesus pessoalmente, encontra Pedro e João, estende as mãos pedindo esmolas sem saber quem eles eram. Mas no livro de Atos, onde está relatado essa história no capítulo 3, nós vamos ver como foi que Pedro disse ao ouvir o pedido daquele homem. Ele diz: olhe para nós, não temos prata nem ouro, mas o que temos, no nome de Jesus, nós lhes entregamos. Quando Pedro diz assim, olhe para nós, ele está dizendo, deixa eu te contar a minha experiência, deixa eu te contar a nossa experiência. Esse aqui era conhecido como o filho do trovão. Eu era impetuoso, teimoso, também muitas vezes fui envergonhado das escolhas que fiz. Mas eu conheci um Jesus e eu quero que você conheça o poder que ele tem de mudar a vida de alguém. Levanta e anda, no nome de Jesus. Eles tiveram como dizer, olhe para nós, veja em nós o que Jesus fez e creia, levante no nome dele e viva a sua experiência agora com ele. E assim ele o fez. Conte para os outros o que Jesus fez na sua vida. Diga para os outros, olhe para mim, sou um miserável pecador como você também. Mas olhando para mim, você pode ver o que Jesus Cristo pode fazer. Se fez em mim, na minha história, fará na sua também. Creia nisso. Verdade. Deus te abençoe. E amanhã nós veremos histórias lindas, milagres, viu? Milagres fantásticos. Não perca então amanhã Anjos em Ação a partir das 8 horas da noite aqui na TV Novo Tempo. Chama a família toda, tá? Para acompanhar também. Maravilha! Beijo, meus amores. Até amanhã às 8 da noite ao vivo. Até lá. Feliz sábado.